A CPI das fake news se reuniu de maneira extraordinária para concluir a fase de conceituação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Os convidados para finalizar esta etapa foram o Procurador de Justiça Criminal, Dr. César Dario Mariano da Silva, e o advogado, Dr. Tiago Pavinato. Dr. César Dario, o primeiro a ser ouvido pela comissão, tratou da diferença entre a crítica e o crime de opinião. O convidado explicou que a livre manifestação de pensamento é classificada como crítica. Já o crime de opinião é tipificado pela injúria, calúnia ou difamação, que é quando o agressor imputa à vítima um fato falso e criminoso, ou quando existe ofensa à dignidade ou à reputação. O procurador veio à comissão convidado pela deputada Janaína Pascoal, do PSL, que pôde abrir a rodada de perguntas. Um dos meus objetos de pesquisa na universidade é justamente a diferenciação, né, de atos de fala. Então, por exemplo, quando houve a Marcha da Maconha, o senhor vai se recordar, teve toda uma discussão para saber se a marcha em si seria uma incitação ao crime de tráfico, por exemplo, ou uma apologia do crime. E o Supremo se debruçou sobre a discussão e decidiu que a Marcha da Maconha, né, seria decorrência do direito fundamental à livre expressão, à manifestação e assim por diante. Ocorre que o mesmo Supremo Tribunal Federal, né, tem inviabilizado que as pessoas se manifestem. É correto o Supremo chamar esta manifestação do pensamento, né, de uma manifestação antidemocrática? Vamos falar da questão da Marcha da Maconha. Realmente os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a Marcha da Maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, do Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, então eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é se a diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E, do outro lado, nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu acho, como a senhora, que houve essa dicotomia de interpretações entre a Marcha da Maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que, no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Na sequência, os deputados receberam o advogado Dr. Tiago Pavinato, que tratou das implicações sociais e jurídicas que as notícias falsas podem ter na vida das pessoas. De acordo com o Dr. Pavinato, a mentira que causa dano, a perda de uma chance, precisa ser punida. Convidado pelo deputado Arthur Duval, do Patriotas, o parlamentar questionou quais as consequências um político eleito pode sofrer caso fique provado que ele foi beneficiado pela propagação de fake news durante o processo eleitoral. De maneira bem objetiva, hoje, com base na legislação atual, sem alterações na lei, é possível, então, cassar o mandato de um parlamentar por causa de fake news? É somente essa pergunta. Obrigado. Sim, reforço a resposta sim, porque apesar da confusão que muitos fazem de que é necessário que notícia falsa ou fake news seja tipificada como um crime eleitoral ou penal,
A natureza, ela é uma expressão que ela se gruda a ações que já existem, que já são condenadas. Ela é uma ação como outra ação, é uma ação que causa dano, é uma ação oriunda de abuso de direito. E todo direito de ação que é abusivo, ele é ilícito. E sendo ilícito, ele é condenado pelo direito. Então, é só um rótulo. Fake news é só um rótulo. O que acontece aí é evidente abuso de poder econômico. Portanto, sim, o mandato pode ser cassado e o político que dele se valeu pode se tornar inelegível por 8 anos. A CPI das fake news volta a se reunir na próxima sexta-feira com a oitiva do representante das redes sociais, Twitter, Melissa Araújo, para a Rede Alesp.